O Náutico contratou o volante Lima, de 24 anos, que foi revelado pela Chapecoense e estava no Guarani sem espaço. Quer dizer, ele vem agora para brigar nesse meio-campo do Náutico, que está muito bem. Aliás, falar em meio-campo, o Souza retorna no jogo contra a equipe do Remo no próximo domingo. O time do Náutico foi muito bem contra o Figueirense, propôs o jogo, foi um time dominante, venceu a partida e está brigando pelas primeiras posições. Porém, com o resultado da goleada do Volta Redonda em cima do Amazonas, o Náutico caiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. É muito importante que o Náutico contrate também, porque agora chegou a reta final da competição. A gente vê as equipes buscando a classificação, a gente vê as equipes crescendo nesse momento, quer dizer, a disputa vai ficar muito acirrada e o Timba se reforçando, trazendo jogadores indicados pelo Fernando Marchiori que tem qualidade, que pode ter uma passagem boa na equipe do Clube Náutico Capibaribe. E eu vejo o Lima, né, um jogador inclusive que começou na Chape, como um jogador interessante. 24 anos, vem aí para brigar no meio-campo do Náutico, né? Meio-campo que está muito bem, né? O Jean Mangabeira está bem, o Souza está de volta. Enfim, o time do Náutico joga diante da equipe do Remo. O jogador Lima, ele vem do Guarani. Ele estava no Guarani, estava sem espaço lá no time do Guarani. É um jogador de 24 anos, né, que foi revelado pela Chape, como eu falei, mas vai ficar no Náutico, inclusive, né, já à disposição, possivelmente para esse jogo, diante da equipe do Remo. O jogador que já atuou Série A, e um jogador que tem qualidade no passe, e que estava no Guarani, mas não estava recebendo tantas oportunidades. Então é uma boa para o Timba, trazendo jogadores para poder reforçar a equipe e buscar uma disputa mais acirrada nesse meio campo do Náutico, com o Souza, né, com o Jean Mangabeira, com o Elton e com o Nathan Lourenço. Quer dizer, a briga vai ser boa aí nesse meio campo da equipe do Clube Náutico Capibaribe. Jogo contra o Remo, jogo difícil, torcedor, e eu diria que a equipe do Náutico precisa ter a mesma atitude que teve no jogo contra o Figueirense. Uma entrega, acima de tudo, para buscar o resultado, propor o jogo e ser dominante. O Remo vem de um clássico, perdeu para o Paysandu no clássico lá em Belém do Pará e está na zona de rebaixamento. É um time que vem para o tudo ou nada também contra a equipe do Náutico. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. A verdade é que o Fernando Marchiori, ele chegou com a característica de impor um futebol diferente no Náutico, um futebol mais ousado, com variáveis táticas, e a equipe vem bem, né? Tá brigando ali na quinta colocação agora. É um time que tem um potencial de crescimento. Eu vejo que o Náutico pode sim buscar voos mais altos nessa Série C e buscar classificação. Porque é o seguinte, agora se classificam 8, o Náutico está na quinta colocação, joga em casa contra a equipe do Remo, expectativa de vitória. E aí tem depois 2 quadrangulares, né? Os 2 primeiros dos quadrangulares sobem para a série B. Então há possibilidade, né? O Náutico se recuperou na própria competição. Fernando Marchiori foi um achado do Timba que está dando resultado. Espero que as coisas possam continuar dessa maneira. Esse QR Code aqui é da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. É a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Que tal a gente dar uma olhada agora no fechamento da rodada, como é que está a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Náutico caiu para a quinta colocação, né? Porque o Volta Redonda, rapaz, aplicou uma goleada no Amazonas 5-1, brincadeira, viu? Aliás, né, tá aí os resultados, surpresa gigante mesmo essa vitória aqui, ó, do Volta Redonda, 5-1 no Amazonas, que até bem pouco tempo estava invicto, liderando a competição. E no clássico Paysandu e Remo, o Paysandu venceu a equipe do Remo por 1-0, jogão também, bastante disputado. Enfim, a gente vai ver agora essa rodada que tem característica de mais decisiva ainda do que a rodada anterior. Mas vamos dar uma olhada aqui como está a classificação da Série C. O Operário agora é o líder, tá? 25 pontos, 7 vitórias. O Amazonas,
tem 24 pontos, 7 vitórias. O Brusque está com 23 pontos e 7 vitórias. Volta Redonda, que passou o Náutico agora, justamente no número de vitórias. O Volta Redonda tem 22 pontos e 7 vitórias. O Náutico está na quinta colocação com 22 pontos e 6 vitórias. O Botafogo da Paraíba, o Belo, tem 21 pontos e 5 vitórias. O São Bernardo tem 20 pontos e 5 vitórias. E o São José tem 19 pontos e 5 vitórias. O time do Ipiranga está na portaria aqui. É o nono com 18 pontos e 5 vitórias. O Paysandu é o 10º com 18 pontos e 5 vitórias. O CSA na 11ª colocação, 18 pontos e 4 vitórias. O Figueirense, 12º, 16 pontos e 4 vitórias. O Confiança, 13º, 16 pontos e 4 vitórias. O Manaus, 14 pontos e 4 vitórias. O Floresta, 15º, 14 pontos e 3 vitórias. A Aparecidense está na 16ª colocação, 13 pontos e 4 vitórias. O Remo, adversário do Náutico, é o 17º, 13 pontos e 3 vitórias. O América de Natal, 18º, 13 pontos e 3 vitórias. O Pouso Alegre, 12 pontos e 3 vitórias. E na lanterna na competição, o Altos do Piauí, com 12 pontos e apenas 2 vitórias. É um jogo para o Náutico vencer, porque o Náutico vencendo, galera, vai colocar 25 pontos aqui e vai brigar. Claro que tem a questão do saldo de gols e do número de vitórias. Se o Náutico chegar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só mostrar a vocês, que o Náutico chegando a vencer, ele coloca 25 pontos, mesma pontuação do Operário aqui. Aí o Operário hoje tem 7 vitórias, o Náutico chegaria a 7 vitórias. O Náutico tem um saldo de 3, o Operário tem um saldo de 7 gols. Então, a briga vai ser por aqui, né? O Náutico vencendo vai ser por aqui. Aliás, a rodada, vamos dar uma olhadinha na rodada aqui. A rodada tem Pouso Alegre e Aparecidense no sábado, Confiança e Operário. Ó, esse jogo do Confiança aqui que tá numa crise danada, aliás, perdeu até a questão da jogos sem torcida, depois daquela confusão com o Timba. Confiança e Operário. Amazonas joga em casa contra o Ipiranga. O São Bernardo enfrenta o América. O Alto joga contra o Belo, o Botafogo. O Manaus enfrenta o Brusque. O Paysandu joga contra o CSA. O Náutico enfrenta o Remo. E na segunda-feira tem São José e Volta Redonda. E Floresta e Figueirense são os jogos da 14ª rodada, galera. Quer dizer, tá pegando, o bicho tá chegando à reta final. A gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender, mas é importante que o time mantenha essa mesma pegada, essa mesma vontade, essa mesma disposição, porque o Fernando Marchiori soube organizar a formação do time. E aí tem Gabriel Santos está entrando bem no time, o Berguinho está entrando bem no time, quer dizer, a equipe do Náutico, mesmo perdendo o Jael, hoje já tem alguns jogadores que têm definição de ataque, então é importante manter essa mesma pegada. O Vitor Ferraz, que é um dos líderes do time, está passando a marca que ele teve lá no Santos. É um cara muito importante hoje no time do Náutico, com a experiência que ele tem. Ele não pode estar correndo errado, tem que correr certo. E o Souza, que está de volta ao time. Aliás, realmente a gente ficou na expectativa, eu pessoalmente fiquei na expectativa do Náutico sem a presença do Souza, como é que seria, porque o Náutico tem muita dependência do Souza. Souza é aquele cara que passa a bola, que bate de fora da área, de longa distância, que cobra falta, cobra escanteio, é o cara que faz o time andar, mas o Náutico teve uma proposta mais ousada, diferente, com mais velocidade, com a transição, colocou 2-0 no placar, acabou tomando um gol na falha do goleiro Wagner, que espalhou para o meio, no chute lá do General, o jogador da equipe do Figueirense, que atuou aqui no time do Santa Cruz. Então, o Náutico hoje, como um todo, está passando essa confiança, está passando essa vontade, essa disposição, e esse time do Náutico eu acho que realmente dá para começar a acreditar que o time vai brigar pelo acesso. Falta pouco, torcedor. A gente está agora na 14ª rodada, vamos até a 19ª rodada, e as 8 equipes melhores se classificam para os 2 quadrangulares. Eu acho que eu falei um tempo desse aqui, saiu falando em mata-mata. Não é mata-mata, são quadrangulares, 2 quadrangulares, e aí as 2 melhores equipes de cada quadrangular, essas duas equipes de cada quadrangular vão subir, ou seja, 4 equipes sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Torcer para que o Timba esteja no bolo aí, né? Esteja nessas 4 equipes aí, porque precisa, né? O Náutico caiu, tem que bater e voltar logo, esquecer Série C,
fazer um trabalho realmente mais determinante para disputar uma Série B com mais qualidade, com jogadores contratados pelo Timba, enfim, eu acho que vai dar tudo certo. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais a sua participação, desde já eu agradeço. Valeu, galera, fica na paz de Deus, um grande abraço, obrigado, tchau.